Bom dia, estamos começando a transmissão aqui da Polycoders Lab. Hoje vamos falar sobre React, do básico sobre componentes em React. Meu nome é Gito Casagrande, sou aqui da Polycoders Lab e vamos utilizar hoje o Node para criar o projeto, o Create React App e o Visual Studio Code. Então, o primeiro projeto que a gente vai demonstrar aqui é o Hello World. Nós vamos utilizar o Create React App, tem uma pasta aqui, Lives. Eu vou abrir pode ser o prompt de comando ou PowerShell, é um npx create react app e hello world. Vou aguardar o npx criar o projeto. Fazer o resize da tela não foi uma boa ideia. Beleza. Vamos entrar na pasta do hello world e abrir no Visual Studio Code. Bom, aqui na pasta source nós vamos apagar todos os arquivos. Ele cria já uns templates que, no caso do Hello World, a gente não vai utilizar. Ele usa o arquivo como padrão, o arquivo de entrada, o index.js. Então é o que a gente vai precisar aqui por enquanto. Vamos fazer o import do React. E import React from React. React DOM. Render. Só ver qual que é aqui. Ele está como root, né? Document, get element, root. Se tudo tiver certo, isso aqui deve ser o suficiente. Oi? Ah, eu coloquei div, né? H1. Terminal. Cadê você? Fazer por esse PowerShell mesmo. Vamos ver se npm start. E falhou. Não é aspas, né? Aspas foi como texto. Era assim. Então o mínimo para fazer um hello world é usando essas linhas. Toda a base do React vai rodar em cima do React DOM. Tudo que ele vai exibir, então React DOM render e o conteúdo HTML. Esse é o mínimo e direcionando num componente que já existe lá na pasta public, posiciona uma div com ID e faz o render de todos os componentes do React dentro dessa div. Bom, continuando, a gente usou o Create React App aqui, né, que é o que a gente criou o projeto. Nós vamos no site do React.js. Nós vamos basear no projeto lá do Tic-Tac-Toe, né, do jogo da velha. Então aqui tem a opção tanto de você fazer direto pelo CodePen ou você pode fazer os arquivos criar os arquivos direto na máquina, que é o que a gente vai fazer. Então aqui que ele pede para criar o npx que a gente criou, é apagar os arquivos e fazer essa importação aqui de cima. Que já está no nosso lá, falta só o CSS. Vamos colocar aqui um import index.css. E vamos criar aqui na pasta source o index.css. Peguei o Tic-Tac-Toe já pronto. Vou abrir ele aqui pra gente ver como ele vai ficar. Depois a gente vai falando sobre ele. Deixa eu ver se ele está ok. PowerShell não quer abrir. Não abriu. npm install. Aqui ó, ele tem uma opção de você criar o componente, que é usando função. Então, uma opção de você criar o componente é dessa forma, usando o function normal de JavaScript. A outra forma é fazendo com a arrow function, props, e o método aqui assim. Como ele não tem nenhuma implementação além do return, você não precisa usar o return aqui. Você pode trazer ele direto para cá. Essas são duas formas de criar o componente em forma de função. A outra forma que ele usa aqui também no exemplo é estendendo o React Component. Daí você tem mais funcionalidades baseadas no React. Então você pode tratar ele aqui class, square, extends, component. Se você importar o componente, né, se você fizer isso aqui, import React e component from React. Você pode usar direto o componente aqui, ou se você não importar ele aqui, você coloca react.component aqui. Então tem as duas formas. E aqui dentro você implementa ele. Ele obrigatoriamente tem que ter o método render e retornar o conteúdo aqui desse componente. Ele fica um pouco maior a função, então aqui ele vai ter obrigatoriamente tem que ter o método render e o return aqui dentro. Isso é o que muda das três formas que você pode criar o componente. O de função, para coisas simples assim, que é só um botão, você não tem implementação neles, então é mais simples você fazer com função mesmo, né? Fica mais enxuto o código, né? Dessa forma.
E com o Arrow Function fica mais enxuto ainda, né? Que você não precisa usar o return nem nada e só fazer o return com um parênteses. Então, parênteses direto na função, aqui no return da função, ela simula um return. E aqui você pode passar parâmetros, né? Por padrão ele vem o props, que é o que ele recebe da... Quando você vai usar o props, por exemplo, na hora que você vai usar esse componente na sua página, você coloca o square, tudo que você colocar aqui na frente, por exemplo, largura, ele vai vir carregado naquele props. Aqui dentro, ó, por exemplo, tem um props value e props onClick. Então eu posso colocar aqui o value inicial é x, e o onClick, eu coloco um alerta aqui, por exemplo. Tá travando? Vamos ver se agora volta, beleza. Então a gente falou de 3 formas de você criar um componente, por função padrão do JavaScript, por Arrow Function e por herança por classe, né, herdando do componente. Então quando você for utilizar ele, os parâmetros que você colocar, os atributos que você colocar aqui, você pode consumir eles pelos props, pelas propriedades. Então daí para você passar um valor, no caso aqui desse componente aqui, você passa no atributo dele. Então, na hora que você for utilizar, você coloca props.value e você recebe o x que eu estou passando aqui no componente que eu utilizei. Da mesma forma no click. Tem uma questão aqui do click, todos os eventos, quando você vai mandar o evento, ele por padrão ele injeta o evento, né, como um parâmetro. Às vezes você tem um método que você não quer usar o evento, você quer passar uma outra informação, daí você teria que fazer uma Arrow Function recebendo o evento e depois fazer, por exemplo, assim, executação, né? E aqui meu parâmetro. Ou então que você precisa do seu parâmetro também mais o evento, né? Então você faz uma Arrow Function para receber os dois para você conseguir tratar essa questão, porque por padrão ele simula como se estivesse fazendo isso. Se você não fizer essa Arrow Function, ele vai sempre mandar o evento como padrão no seu método. Se você precisar alterar, usa Arrow Function. Tem a outra opção também de você trabalhar com componente, que é quando você tem um grupo, né? Acho que eu devo ter batido aqui. Vamos voltar aqui. Uma outra forma de trabalhar é trabalhar herdando um componente dentro do outro, né? Então, por exemplo, eu tenho o Square, que eu vou usar ele mesmo, né? E aqui dentro eu tenho divs. Então, eu tenho div, sei lá, conteúdo 1, conteúdo 2. Eu quero receber os parâmetros desse cara aqui, né? Um x, tal, onClick, evento, executo uma ação, parâmetro. Daí como é que eu trato esse cara aqui dentro? Como é que eu vou fazer que ele venha aqui para dentro do meu componente? Aqui no componente não é um botão, né? Mas eu poderia colocar um div, ficar mais claro. O value eu posso colocar como um texto. Vamos supor que ele seja um texto, um H1 aqui, um H1. E aqui eu uso props.children. E eu trago todo esse conteúdo que está dentro do meu componente. Então, quando eu preciso usar ele, eu trago ele assim. Então, você pode fazer um componente Py assim e dentro usar componentes HTML comuns, né? Ou pode usar outros componentes em React também. Em componente aqui também, quando você está trabalhando no modo de classe, também tem a questão de você tratar o estado dele, né? Aqui ele também funciona no mesmo esquema do props, né? Se você fizer o render direto, ele vai funcionar como props. Agora, se você quiser tratar o estado dentro dele mesmo, pode usar um constructor que recebe o props. Obrigatoriamente você tem que executar o constructor Py. Então você usa o super e passa o mesmo parâmetro. E aqui você consegue tratar o state. Então state igual a props, por exemplo. Você inicializa ou você pode fazer mais específico, que é o mais recomendado, né? Por exemplo, value igual a props.value. Então você especifica no seu estado aquilo. No construtor, você pode usar o state direto, então você pode atribuir ele, você está inicializando o seu state do seu objeto. Depois, cada vez que você fizer uma alteração dele, por exemplo, um random change, você vai criar um método, né, para atualizar ele. Faço o método aqui, um arrow function, evento, e toda vez que eu for trocar ele, eu vou dar um setState, que eu posso pegar o state que eu tenho, então eu posso usar o spread aqui, state, e altero meu value. Então sempre toda alteração é feita com setState. A inicialização eu faço com igual, atribuindo no estado. Eu vou usar o do Hello World para a gente simular esse. Eu vou usar ele aqui. Então vamos criar um componente aqui. Vamos criar um campo de texto. Eu vou criar
meu input text igual props. Dentro dele eu vou fazer input type text value props.value e onChange igual props.onChange. Vou criar uma div que tudo que você vai dar de retorno no React tem que estar dentro sempre de um único componente. Então vou criar uma div py aqui e eu vou colocar meu componente aqui dentro. Value. Vou colocar o valor 0 aqui. Vamos ver como que ele está se comportando aqui. Ó. Já criou o input com o valor 0. Agora aqui tem um import de um CSS. O que a gente pode fazer nesse CSS? A gente pode formatar esse input. Então posso colocar aqui input border pixel padding 5 aqui fica muito, acho. Eu já 100% foi meio extrapolado, né? Deixar sem esse cara aqui. Vamos formatar a borda. Eu já trouxe aqui 9. Eu já trouxe aqui com a borda, com padding. Eu tendo esse link dos arquivos, ele sempre vai chamar o arquivo py que é o index.js. Esse index está apontando para o CSS. Se eu não apontar ele, só pela existência dele ali, ele não faz nada. Entendeu? Tirei ele aqui, ele já mata e volta para o padrão. Então todos os arquivos que você for utilizar, tem que ter uma referência no arquivo principal, ou um arquivo que o principal esteja chamando. Todos tem que ter uma ligação. Tanto CSS, JavaScript, imagens também tem que ter esse link, então tem que estar referenciado se você está consumindo ela no componente. Fiz o input value igual a 0, eu quero exibir, então vou fazer um outro componente para exibir. Const show text. Props, e aqui eu vou colocar um H2. E eu coloco aqui props.text. Bom, vou implementar ele como classe. Como classe é mais garantido que vai funcionar. Isso aqui. O valor inicial e depois o valor alterado. Isso, pega o valor que eu já tenho. E o value, novo valor. Render. Então aqui eu vou pegar do estado. Esse diz também, né? Diz state value. E aqui o método diz change, recebe o evento, troca. E aqui também eu pego o diz state value, que é 2 pontos. Faltou o super aqui. Acabei de falar que tinha que colocar e não coloquei. Diz onChange bind, né? OnChange, troca o value, tô pegando o target value, console log, venha no salvar. F12. Ah, ele tá passando lá, por que não tá repassando? Alterou o estado, tô pegando o value. Ah, sim. Agora foi. Mas eu acho que ainda dá pra fazer mais simples com função, mesmo sem ser classe aqui, quando é só isso. Bom, então aqui o que a gente fez, vamos dar uma repassada. A gente criou um componente input text, ele recebe, a gente criou um estado para ele aqui só com o value dele, né? O método para ele ter o vínculo, a gente usou o bind aqui. Então bind, quando eu vou chamar ele aqui, ele saber que quando esse diz que ele está usando aqui dentro é o diz que recebe dele, né? Não é o diz que está vindo do componente que chamou, né? E sim do componente que pertence. Definir o value como props value, então o valor inicial, né? Então ele pega esse valor inicial aqui, então o valor inicial, ele recebe, guarda o valor inicial no estado e toda vez que você altera o estado, ele dá um onChange e ele vai lá e dá um setState e atualiza o estado. E aqui a gente usou o showText, que está recebendo na propriedade dele text, recebe o value já manipulado aqui, já alterado. Então tudo que você digitar aqui, apaga o valor inicial, ele já está respondendo. E o React tem um esquema que ele só altera o que ele realmente precisa, né? Como ele cria um DOM virtual, né? Então o virtual DOM dele, e ele só vai alterar o componente que ele precisa, ele não vai dar um refresh na página, né? Então você ganha desempenho disso de não ficar fazendo requisição para o servidor e tudo mais.
Você pode reaproveitar isso aqui também, pode usar várias vezes, ele atualizar tudo. Você pode ter vários componentes sendo atualizados, fez uma ação, atualiza tudo por... Vou colocar um background aqui. Então aqui, essa questão, né, que você tinha comentado, né, Sérgio? Então a questão quando ele chama o método aqui disOnChange, apesar de você estar fazendo um dis falando que é da classe, o input ganha a propriedade desse método. Então e quando você dá um dis aqui dentro, ele não sabe que é o dis da classe, ele acha que é o dis do input. Então daí pra gente dizer que o dis que eu estiver usando dentro do método é referente ao dis da classe, a gente precisa obrigatoriamente fazer esse bind para tirar esse vínculo. E se eu não me engano, com arrow function não tira o vínculo também? Então vamos fazer um teste aqui já para a gente garantir. Se fizer isso aqui, eu recebo o evento, vou passar o evento para cá. Tirou. Funciona também. Uma alternativa de não fazer o bind cada um, dá para usar com arrow function. Fazendo dessa forma é menos custoso, né? Então ele só cria uma vez. Então fazendo com o bind aqui, ele vai criar uma vez só, né? E daí fazendo assim com o arrow function, toda vez ele vai criar um método novo e vai consumindo mais recursos. Então o mais indicado é fazer da forma que a gente tinha feito inicialmente, fazendo o bind aqui. E assim também, fazendo dessa forma, é o menos risco de você esquecer de colocar aqui dentro também, né? E se você usar em mais de um lugar, você só chama um método aqui, você não precisa lembrar que você tem que colocar um arrow function e tal, você faz o bind ali. Fica mais visual, acho também. Aí tem também os métodos lá dentro da classe, se ele precisa montar, se ele precisa atualizar, então tem algumas ações também que ele, por exemplo, preciso que ele faça uma ação toda vez que cria o componente, então também tem métodos que... a ideia dessa era mais falar bem basicão como que você cria um componente, né, então até pra gente testar a live aqui e tudo mais. Bom, vamos voltar aqui pro jogo da velha, deixa eu ver se ele vai subir aqui, que ele tá dando erro pra diversão. Quem sabe jogar jogo da velha, hein? E aqui ele fez até a questão de histórico de jogada, né? Você consegue voltar no começo do jogo e fazer um replay do jogo, né? Esse é o tutorial base, né, do site do React. Até eles falam lá, né? Tipo, não é porque a gente tá fazendo um jogo que React é para jogo, né? É que esse jogo é muito simples, mas passa bastante conceitos iniciais para você começar a mexer com React. Foi o primeiro também que eu fui brincar lá para tentar entender o que era React. Daí aqui vamos dar uma olhada o que ele está fazendo. Então o Square, ele está fazendo cada casinha aqui do jogo, né? Vamos ver se a gente dá uma ampliada aqui. Então aqui não vai aparecer porque eu estou sem o plugin, mas ele está criando o botão, né? Class name Square, Square aqui. Então ele cria um botão para cada casinha aqui já formatado e o CSS aqui de cada um. Depois do Square ele vai montar o board. Ele vai criar cada linha, né? Ele vai ter 3, então ele coloca aqui, coloca o indexado, né? Ele coloca um ID aqui para ele saber qual campo que você está clicando. Ele criou um método aqui específico para criar, que nada mais é que ele chama o Square aqui. É só para ficar mais limpo o código, mas você poderia usar ele direto aqui chamando o componente. E o que mais? Montou aqui, então aqui é básico, um layout básico com as div e coluna, né? Não tem muita coisa. O jogo, daí é onde que ele pega todos os métodos. Aqui a mesma questão de ter o estado, né? Que a gente fez no Hello World lá também. Ele cria o estado com 9 posições, 9 quadrados aqui do jogo. Qual o passo que ele está, né? Qual cada jogada. E quem que é o próximo. Se é o X ou se é a bolinha. Ele vai guardando no histórico, cada vez que você faz uma jogada, né? O current também aqui. O cálculo do ganhador, eu não sei como que ele faz, eu não fui a fundo, mas ele consegue saber quem que ganha o jogo, cara. Esse aqui eu não explorei, mas ele ganha o jogo. Aqui no board, o handle click, ele faz todo esse cálculo, né? De quem é o próximo, de guardar o histórico, de calcular se já ganhou ou não. Tem um método específico aqui para você fazer a navegação, né? Então quando você clica aqui, ele tem um jump to, né? Que ele busca lá no histórico e se movimenta para aquela posição. E o método render, que o render cria
os componentes básicos lá e guarda as informações iniciais. E é basicamente isso o jogo, cara. Não tem muito segredo aqui em termos de componente, né? Basicamente o HTML normal, mas tem que pensar um pouco mais de como que ele fez a lógica aqui, é aquilo do calcular o ganhador. E é uma estrutura de um componente igual a gente já viu lá, mais simplificado, mas tem um construct, um handle, um clique de alteração. A única coisa que tem diferente aqui é que ele fez um específico de jump, que é para navegar no histórico, e o render. Esse é o tutorial do jogo da velha. Tem um esquema do jogo da velha de você fechar o outro jogador, né? De você quase ganhar todas as vezes. Na próxima live, quem que vai fazer um tabuleiro de xadrez aqui? Bom, ninguém mandou dúvida nem nada. Pela live eu acho que era isso, né, cara? Que a gente podia mais falar o basicão de componente. Tivemos alguns problemas aí de transmissão, mas pra próxima aí já lições aprendidas, né? Tem um tchau pra galera aí. Galera. Até a próxima. Falou então, pessoal. Até a próxima.